Olá a todos, vamos dar início então à nossa nova aula com relação à teologia e vamos começar a abordar a respeito da teologia sistemática. Essa é uma aula de introdução, onde nós vamos apresentar o material, a ementa, os primeiros conceitos básicos, para você gradativamente ir se habituando a pensar teologicamente, a pensar sistemicamente, as metodologias, as correntes teológicas e todo o vasto conhecimento que existe no mundo da teologia, ok? Então vamos dar início aqui à nossa aula e de início eu quero apresentar para vocês o nosso livro base do curso, que é o livro do Wayne Grudem, Teologia Sistemática Atual e Exaustiva, ok? É um livro bem extenso, bem completo, que abrange muito da teologia sistemática com relação ao que nós vamos tratar aqui. Então é o nosso livro base, caso você possa adquiri-lo, possa baixá-lo de alguma forma, enfim, verifique as possibilidades aí que você pode adquirir esse livro, que é de muita riqueza de conteúdo, de profundidade, de reflexão e de estrutura de teologia sistemática muito bem aplicada, ok? Vamos falar um pouco sobre o autor do livro, ok? Eu acho que é importante. O Wayne Grudem é professor na área de pesquisas em Bíblia e Teologia no Phoenix Seminary, em Scottsdale, no Arizona, Estados Unidos. Antes disso, foi presidente do Departamento de Teologia Bíblica e Sistemática da Trinity Evangelical Divinity School, em Deerfield, Illinois, Estados Unidos, onde lecionou durante 20 anos. É autor de The First Epistle of Peter e co-organizador, ao lado de John Piper, de Recovering Biblical Manhood and Womanhood. Foi presidente da Evangelical Theological Society. Então, esse autor é um autor muito conhecido no meio cristão protestante, referência, e a gente vai utilizar o material dele para trabalhar, para começar essa caminhada junto da teologia sistemática, ok? Vamos pegar um pouco da estrutura da obra que compõe, o que compõe esse livro Teologia Sistemática do Wayne Grudem, ok? E a gente vai passar por cada uma dessas partes, dessas etapas, desse módulo aí, de forma não exaustiva, mas de forma bem profunda, buscando as questões essenciais ali, sem nos ater a detalhes ali que são detalhes secundários. Vamos procurar agir da melhor forma para poder otimizar o tempo, né, para que seja uma instrução adequada para você, ok? Primeiro, a gente vai ter, evidentemente, a introdução ao livro, depois a gente tem, na sequência, falando a respeito da doutrina de Deus. Depois falaremos sobre a doutrina da palavra de Deus. Depois trataremos sobre a doutrina do homem, as doutrinas de Cristo e do Espírito Santo, a doutrina da aplicação da redenção, a doutrina da igreja e a doutrina do futuro. O que vem a ser a doutrina? A doutrina é a estrutura de entendimento teológico pelo qual nós vamos nos embasar no sentido de regra de conduta e de prática, ok? Demandada pela igreja. Isso é essencialmente uma das terminações, uma das reflexões, uma das explicações de o que é doutrina, ok? E vamos lá. Quais são as bases bíblicas para esse trabalho que a gente vai começar a partir de agora e para essa obra do Wayne Grudem, Teologia Sistemática, ok? A Bíblia é verdadeira e é, na realidade, nosso único padrão absoluto da verdade. Então, a nossa base bíblica é a própria Bíblia como instrumento de Deus para a orientação do homem, ok? E a Bíblia dá um testemunho da história. O Deus sobre quem fala a Bíblia existe e é quem a Bíblia diz ser, o Criador do céu e da terra e de tudo o que neles há. Então, nós temos a base bíblica, que é a própria palavra de Deus, a própria Bíblia, e a Bíblia retrata, reflete, revela quem Deus é, ok? Como o Criador do céu e da terra e de tudo mais que existe. Vamos lá. Existem algumas perguntas normativas para nos conduzir nesse início de caminhada dentro da teologia sistemática. São 3. De início, evidentemente, vamos começar por o que é teologia sistemática. Depois abordaremos por que devemos estudá-la e depois como devemos estudá-la. 3 perguntas essenciais. Vamos lá. O que é teologia sistemática, segundo a definição do próprio autor? Teologia sistemática é qualquer estudo que responda à pergunta: o que a Bíblia como um todo nos ensina hoje acerca de qualquer tópico? Então é
resposta muito assertiva, muito prática a respeito da qual a definição e a função da teologia sistemática, qual o objetivo dela, o que vem a ser essa teologia sistemática, por que ela é sistemática, porque tem um método, um sistema, um conjunto de regras para nós entendermos a palavra de Deus, a Bíblia, ok? Vamos seguir aqui. E o que é entre a diferença, né, entre teologia sistemática e uma teologia não sistemática, desorganizada, né? Vamos lá. A teologia sistemática busca a organização dos estudos da palavra de Deus a partir de tópicos ou assuntos, ou seja, uma forma organizada por temas, por assuntos, para nós conseguirmos estudar de forma abrangente a palavra. Okay? Já uma teologia desorganizada busca o estudo da palavra de Deus a partir de problemas surgidos de forma aleatoriamente. Então, existe uma grande distinção entre a teologia sistemática, que busca absorver o seu conteúdo de um assunto específico de uma forma abrangente, e uma teologia que não é sistemática. Existem vários riscos que nós podemos tratar, iremos tratar logo adiante, de não se conduzir um tema de uma forma que nós possamos abranger tudo que a palavra de Deus fala sobre esse tema. Okay? Então, basicamente, uma teologia desorganizada é aquela que não considera um ponto na sua totalidade, mas faz o ligamento, faz a ligação de vários pontos para tentar explicar uma demanda de satisfação, de entendimento das pessoas. Então, é complicadíssimo. Ok? Vamos lá. Por isso que a teologia sistemática é tão necessária. E qual é a vantagem? Quais são as reais vantagens de se estudar a teologia sistemática? Ela trata, novamente, vamos tratar, né, a respeito da questão dos tópicos, ela trata sobre tópicos bíblicos de modo cuidadosamente organizado, a fim de garantir que todos os tópicos importantes recebam completa consideração. Ela trata os tópicos em muito mais detalhes, dando assim a completa compreensão do que a Bíblia no seu todo fala sobre determinado assunto. Então, basicamente, o que a teologia sistemática faz? Vamos reforçar isso. Ela pega um tema, salvação, pecado, Espírito Santo, oração, e a teologia sistemática reúne de uma só vez, de uma forma estrutural, tudo o que a Bíblia diz a respeito desse tema. É claro, esboçando outras referências aqui e ali, mas ela de forma exaustiva busca reunir em um só momento para uma única discussão que abranja todos os aspectos daquela discussão sobre um determinado tema. Todos os versículos, todas as referências, tudo que se fala a respeito de um assunto, a teologia sistemática organiza o assunto e organiza os assuntos de forma que nós possamos discorrer sobre eles de uma forma total, mais robusta, mais maiúscula, ok? E vamos lá. Quais as vantagens da teologia sistemática? Vamos lá, é um estudo formal da teologia sistemática que tornará possível formular os resumos dos ensinos bíblicos com muito mais exatidão em comparação com o que os cristãos normalmente conseguem sem tal pesquisa. Então, evita o dano da influência humana na revelação divina, evita o dano da mão do homem ali em tentar interpretar sem uma revelação do Espírito Santo, porque nós estruturamos e exaustivamente, vamos usar muito essa palavra exaustivamente, buscamos compreender tudo que a palavra fala sobre aquele tema, para poder montar ou o nosso sermão, a nossa mensagem expositiva, o nosso discipulado, a nossa orientação, a nossa exortação, a nossa demonstração, seja o que for. Okay? Vamos lá, uma boa análise teológica deve encontrar e tratar com justiça todas as passagens bíblicas relevantes a cada tópico em particular, e não apenas parte ou pequeno número de passagens relevantes. Então, o que acontece? A teologia analisa teologicamente, a teologia sistemática tem essa habilidade de pegar um tema e pegar todos os entendimentos sobre aquele tema e trazer de uma só vez, sem deixar passar uma informação importante que de repente fique num versículo, que fique solto em uma outra demanda ali. Okay? Então, é importante demais a gente ver aqui mais uma habilidade que a teologia sistemática traz para nós. Vamos lá, então. E quais são as implicações da definição de teologia sistemática? Vamos lá. A teologia sistemática envolve o trabalho de quê? De compilação. A primeira etapa é a etapa de reunião, de reunir todos os versículos, todos os processos bíblicos, todos os eventos relacionados a um assunto. Depois, por meio da revelação e de debruçarmos-nos sobre a palavra de Deus, e diante de muita pesquisa, de muito trabalho,
de muito entendimento, busca-se então a compreensão dessa compilação de uma forma sistemática e cria-se uma sistematização para seguir uma sequência de passos evolutivos para nós entendermos o assunto. Então, basicamente, a definição de teologia envolve um trabalho em 3 etapas: compilar as informações, entender todo esse compilado de informações e sistematizar para que fique fácil o entendimento. Ok? Vamos lá. As várias disciplinas paralelas à teologia sistemática, nós temos a ética, nós temos a apologética, nós temos a teologia histórica, a teologia bíblica e a teologia filosófica. A ética trata a respeito das questões de valores humanos, a apologética a respeito da defesa da fé no Cristo, conforme a palavra de Deus, e a teologia sistemática abrange processos históricos, bíblicos e filosóficos, ou seja, histórico no sentido de historicidade, de arqueologia, de datação de eventos, de conferências, se essas histórias são verídicas ou não, dentro de uma linha temporal secular correta. A teologia também ela é bíblica, ou seja, não é uma teologia solta da palavra, do caráter, dos atributos, dos valores de Deus. Não é uma teologia que é influenciada por homens, por doutrinas, por denominações, mas ela tem a sua própria razão de ser com base na própria Bíblia, e é uma teologia filosófica porque ela age no pensar, age na construção do entendimento, age na construção de um novo ser, a partir da construção e da renovação do entendimento, como diz a própria palavra. Ok? O que mais nós temos aqui? As várias disciplinas que são paralelas à Bíblia, à teologia sistemática. Nós temos a teologia bíblica, que trata da organização dos tópicos sequencialmente e historicamente na ordem que são apresentados na Bíblia. Nós temos a teologia, então, filosófica, que é o estudo de tópicos teológicos, em grande parte sem o uso da Bíblia, mas mediante o emprego dos instrumentos e métodos do raciocínio filosófico, do que se pode conhecer acerca de Deus a partir da observação do universo. O que mais nós temos? Nós temos a teologia histórica, que é o estudo histórico de como os cristãos em diferentes períodos entenderam vários tópicos teológicos. Nós temos a apologética, que é a defesa da veracidade, da fé, da verdade cristã, com o propósito de convencer os incrédulos. E nós temos a ética, que é qualquer estudo que responda à pergunta: o que Deus exige que façamos e que atitudes Ele exige que tenhamos hoje, com respeito a qualquer situação relacionada ao seu caráter. Ok? Vamos lá. O que a teologia sistemática tem a ver com doutrina e qual a definição, segundo a própria teologia sistemática, de doutrina? Doutrina é o que a Bíblia como um todo nos ensina acerca de algum tópico específico, enquanto teologia sistemática é a sistematização de todas essas doutrinas. Então fica bem claro aqui o papel da doutrina e o papel da teologia sistemática, que é de fazer essa reunião, essa configuração de todas as doutrinas estipuladas de cada tema, de cada tópico que a Bíblia, que a palavra de Deus aborda, ok? Vamos lá. Por que os cristãos devem estudar a Bíblia, né? Não só os cristãos, mas é interessante que todos possam estudar a palavra de Deus, né? É o que a teologia sistemática chama, e a própria teologia de forma geral chama de pressuposto bíblico, que vem lá com base bíblica, Mateus 28, 19 e 20, que diz: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o pressuposto bíblico é que ensinar a Bíblia está dentro da nossa regra de fé, está dentro do nosso chamado, da nossa missão, da nossa orientação, do mandamento do Senhor a respeito enquanto aguardamos a sua segunda vinda, buscamos levar as pessoas a Cristo, assim como um dia alguém foi usado para que nós fôssemos a Ele também, ok? Mas vamos lá. Agora, três razões mais claras a respeito, né, pelas quais os cristãos devem estudar a teologia sistemática. Primeiro ponto, a teologia sistemática nos ajuda a vencer ideias erradas, ou seja, organiza os nossos pensamentos e nós conflitamos esses pensamentos organizados com outras ideias, com ventos de doutrina e coisas que não têm base bíblica, né? Ponto 2, torna-nos capazes de tomar decisões melhores mais tarde em novas questões de doutrina que possam surgir. Então, nos torna maduros no sentido de observar questões que ainda não compreendemos e termos uma sistematização para compreender futuramente. E ajuda-nos a crescer como cristãos, como pessoas, como seres humanos, como filhos de Deus, ok? E como devemos estudar a teologia sistemática? É uma coisa que eu recomendo sempre
com submissão a Deus, sempre com oração, sempre pedindo discernimento e entendimento. Né? Nós temos com isso bases bíblicas para poder entendermos que essa é a orientação do Senhor, orar e buscar, sempre nessa sequência. Salmo 119, 18 diz: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. 1 Coríntios 2,14 nos diz: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e não pode entendê-los porque elas se discernem espiritualmente. Então nós temos aí a orientação do Senhor na sua palavra de que venhamos a buscar Deus em oração antes de nos debruçarmos nos estudos, né? E devemos estudá-la com humildade. 1 Pedro 5,5: cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. E Tiago 1,19 e 20 diz: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, nos cheguemos a estudar a teologia com humildade, a humildade de que a teologia e o Deus da teologia é muito maior que a nossa capacidade, ainda que nossa capacidade evolua e vivamos o risco de nos ensoberbecermos e acharmos que conhecemos alguma coisa e nos tornemos arrogantes. Isso vai atrapalhar o nosso processo de entendimento e vai atrapalhar todo o entendimento da sistematização da palavra se nós não colocarmos nosso coração submisso e de joelhos diante do Senhor, ok? Vamos lá, devemos estudá-la também com a razão. Salmo 119, 160 diz: a sombra da tua palavra é a verdade, cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. Então precisamos usar sim o raciocínio, precisamos usar ferramentas humanas, raciocínio lógico, a filosofia e outros instrumentos ali para compreender a palavra, porque Deus nos deu essas ferramentas também. E também devemos estudá-la, quarto ponto, com a ajuda das outras pessoas, né? Sem arrogância, sem nos ensoberbecermos. Eu conheço a Deus, eu conheço, não. Uma das realidades de quem estuda teologia sistemática é: quanto mais eu conheço, mais humilde eu fico. Quanto mais eu conheço a Deus, menor eu fico diante do Senhor. Pela graça e pelo tamanho que ele se estabelece cada vez infinito e mais infinito, se é possível dizer isso, diante de nós, né? A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 12, 28 sobre a questão, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profeta, em terceiro lugar mestres. Então existe um espaço para cada um cumprir das ordenanças de Deus, do ministério de Deus, do ministério de Cristo, para cada um de nós, né? Vamos lá. Ponto 5. Devemos estudar teologia sistemática compilando e entendendo todas as passagens bíblicas relevantes em qualquer assunto. Então, estudar teologia sistemática irá fazer com que nós, no momento de uma pregação, ao ouvir uma discussão sobre um tema, dentro de um seminário, seja o que for, uma conferência, nós iremos criar uma mentalidade de buscar entender um tema que é tratado da sua forma total, sem o isolamento de versículo, sem descontextualização. Então nós iremos não apenas a conhecer a palavra, mas conhecer a forma correta de conhecer a palavra. Isso vai nos ajudar demais. E essa sistematização, essa compilação, ela vai funcionar de que forma? Em 4 aspectos. Primeiro, nós encontramos todos os versículos relevantes. Depois, nós lemos esses versículos relevantes, fazemos anotações e tentamos resumir os seus pontos principais. Essa é a forma de se estudar a teologia sistemática, um dos pontos abordados, ok? Encontrar todos os versículos relevantes, ler os versículos relevantes, fazer anotações e tentar resumir os seus pontos principais, sintetizar os ensinos dos vários versículos em um ou mais pontos que a Bíblia afirma sobre aquele assunto e comparar as seções relacionadas, se houver alguma, nos diversos livros de teologia sistemática. Basicamente, essa é a estruturação, esse é o quadrante de como se estuda teologia sistemática, ok? E vamos lá, devemos estudar teologia sistemática com regozijo e com louvor, não apenas com humildade, mas também com alegria. O estudo da teologia sistemática não pode ser pesado e exaustivo, porque inclusive a nossa produção com relação ao entendimento também vai ser danificada, prejudicada se nós estivermos cansados, ok? A palavra de Deus diz no Salmo 119, verso 14, 103, 111 e 162, mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca, os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Alegro-me nas tuas promessas como quem acha grandes despojos. Então, esse deve ser o espírito e o coração de quem estuda a teologia. Não só a teologia geral, mas a teologia sistemática, que é o que nós vamos abordar aqui.
com paciência, com humildade, com caráter servidor, com espírito humilde, com alegria. E por fim, quais são as objeções ao estudo da teologia sistemática? Existem pontos ali de conclusões que pessoas, que estudiosos chegam a respeito de divergências com relação à teologia sistemática, né? As conclusões da teologia sistemática são tão requintadas que não podem ser verdadeiras, ou seja, tanto estudo, há tanta profundidade, que é como se o teólogo que usa a teologia sistemática estivesse usando estruturas humanas para argumentar e forçar uma interpretação, forçar um entendimento. Isso é um dos riscos, isso é uma das críticas que se tem à teologia sistemática mal aplicada, né? Outra questão, a escolha dos assuntos ditam as conclusões. Então, você estudar a Bíblia por tema, por assunto, existem correntes teológicas, teólogos, inclusive de teologia sistemática, que não concordam nessa compilação por assuntos, que dizem que atrapalha o entendimento, né? E vamos lá, e quais são as respostas que nós temos a essas objeções? Primeiro, descobrir em que pontos ocorre a falsidade e depois procurar entender essas passagens, ou seja, esmiuçar mais ainda quais são as objeções, quais são os possíveis erros, as possíveis falhas, e identificar possibilidade de erro e identificar por meio da apologética acertos. O outro ponto, Deus e a natureza da realidade são todos coerentes uns com os outros. Então, como é que nós identificamos que uma teologia sistemática está sendo mal aplicada? Pela incoerência com o caráter e com aquilo que Deus expõe na sua palavra. O que estiver fora do que Deus apresenta a si mesmo como caráter e valor, do que estiver fora do que está dentro da palavra, seja como profecia, como instrução, como doutrina, então isso está fora da teologia sistemática e isso está um modelo de teologia danificado. Então, nós entendemos que é preciso investigar se há algum erro e também investigar se esse erro, se um dos principais erros é com relação a algo estar sendo exposto fora daquilo que Deus apresenta como ele é e daquilo que ele apresenta como ele existe, como valor e como doutrina, e como verdade, como realidade para nós, ok? Então, basicamente, nós fizemos essa aula inicial e eu garanto que é necessário que você ouça mais 1, 2, 5, 10 vezes essa aula, que você anote o conteúdo, porque essa aula vai nos estruturar e está nos dando os primeiros passos rumo a compreender a teologia sistemática. Falamos sobre vários pontos ali, passamos por cima de várias questões ali e fechamos com a questão apologética a respeito da teologia sistemática. Okay? Na próxima aula nós vamos começar a entrar na questão das doutrinas, desses pontos específicos, e você já vai notando, à medida que do andar do nosso curso, como a sua mente ela vai ser condicionada a olhar pontualmente cada um dos assuntos e vai buscar se expandir com relação ao entendimento de cada tema abordado. Ok? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Oriento a você a revisitá-lo, a ouvir e assistir esse vídeo novamente, a gerar anotações e principalmente buscar em oração a Deus para que Ele dê entendimento, Ele abra a sua mente para compreender todo esse processo, dessa longa caminhada que nós estamos começando agora dentro da teologia sistemática. Obrigado a todos e até a próxima aula.